Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. Uma grande santa que viveu no finalzinho da Idade Média, século XIV, e que para nós é um grande modelo, um grande exemplo. Santa Catarina viveu numa época bastante conturbada, uma época bastante difícil, socialmente falando, ali no meio da Europa, e a coisa estava tão ruim, tão feia em Roma, as coisas estavam tão difíceis que o Papa, ele se mudou de Roma para uma cidade da França, chamada Avignon. Alguns papas viveram na França, deixaram Roma e foram para a França. Roma estava praticamente abandonada, entregue, né? Se nós imaginarmos nos dias de hoje uma cidade pouco povoada, já vai ficando meio difícil. Imagina na Idade Média, né? As construções não eram tão bem feitas, então um tempo de descuido já era suficiente para que as coisas ficassem muito feias. Tem uma história que conta que a Basílica do Latrão, ela foi abandonada por um tempo, e quando voltaram para restaurar a Basílica, tinha crescido árvores, mato dentro da igreja, né? Tinha animais andando dentro da igreja, porque não eram construções como nós temos hoje, né? Então nós precisamos fazer um pouquinho de esforço para imaginar uma outra realidade. Então a coisa estava tão feia, Roma estava tão abandonada, tão sem estrutura, que o Papa se mudou para uma cidade da França. E aí surge então Catarina de Sena. Ela não era religiosa, ela fez um voto particular com Deus, um voto próprio com Deus. Ela era de o que nós chamaríamos hoje de uma ordem terceira. Nós temos a ordem terceira do Carmo, a ordem terceira dos franciscanos. Ela seria uma terciária. Se nós olharmos algumas imagens de Santa Catarina, nós vemos ela com hábito dominicano. Mas é mais ou menos como nós vemos na Sexta-feira Santa, que os terciários da Ordem do Carmo estão usando o hábito carmelita, né? Não são da Ordem Primeira, mas usam o hábito. Santa Catarina era semi-analfabeta ou analfabeta, ou seja, totalmente sem instrução.
ela simplesmente, inspirada por Deus, escreveu uma carta para o Papa. Santa Catarina, semi-analfabeta, escreveu uma carta para o Papa dizendo, essas palavras são minhas, tá? Mais ou menos isso: tome vergonha na cara e volte para Roma. O lugar do Papa é em Roma. Ou seja, ela deu uma advertência tão séria e tão firme com o Papa que o Papa voltou. Uma mulher semi-analfabeta que é doutora da igreja. Santa Catarina de Sena é para nós a prova viva de que a santidade é uma obra de Deus e não uma mera obra humana, um mero esforço humano. É Deus quem age nos seus servos. É Deus quem age através dos seus servos. E é Deus quem produz a santidade. E é claro, com a colaboração e a abertura daqueles servos. Sem isso, Deus não nos invade. O Evangelho de hoje é muito propício para nós analisarmos esta realidade. O Evangelho é justamente da multiplicação dos pães. Toda vez que eu falo desse Evangelho, eu começo dizendo uma coisa importantíssima: Jesus multiplicou os pães. O povo insiste com umas coisas aí esquisitas, de que não houve multiplicação dos pães. Não, Jesus não multiplicou os pães. Jesus tocou no coração das pessoas e todo mundo colocou o que tinha em comum e todos comeram. Não, isso não é verdade. Jesus pegou 5 pães e deu de comer a 5.000 pessoas. Ele multiplicou, ele fez um milagre. Isso se chama milagre, ou seja, uma ação que a natureza não explica. Quando Jesus tocava um leproso, o leproso ficava curado. Quando Jesus punha a mão nos olhos de um cego, o cego enxergava. Isso se chama milagre. E Jesus fez isso com os pães também. Ponto. Tendo enfatizado isso, esse milagre, claro, nós sabemos que é uma prefiguração da Eucaristia. Inclusive o evangelista São João diz de forma muito clara que era Páscoa. Provavelmente aqui 1 ano antes da crucifixão de Jesus, 1 ano da sua morte, uma Páscoa antes da sua morte, é quando ele realiza esse milagre. Nós sabemos que quer dizer e está simbolizando a Eucaristia. Mas eu queria focar num ponto. Quando Jesus pergunta para Filipe, né, colocando a prova, né, como é que nós vamos dar de comer a essa multidão toda? E Filipe diz: Senhor, mas nem 200 moedas de prata serviriam para nós darmos um pedaço de pão a cada um. E aí diz aqui, Jesus falou para experimentá-lo, porque ele mesmo sabia o que ia fazer. E aí logo depois Filipe então vem, André, o irmão de Pedro, vem e diz: Senhor, aqui tem uma criança com 5 pães de cevada e 2 peixes. Olha essas imagens. Uma criança que no tempo de Jesus não era valorizada, no sentido de ter voz no meio dos adultos. Somente depois dos 12 anos, nós vemos Jesus no templo com 12 anos discutindo com os doutores. E Jesus também tem aquela passagem que justamente que ele diz isso: deixai vir a mim as criancinhas, porque os discípulos não queriam nem que as crianças chegassem perto de Jesus. Então nós temos a imagem da criança que seria, entre aspas, socialmente falando, incapaz, até mesmo inútil, não tinha uma utilidade para o povo judeu. Uma criança com 2 peixes e 5 pãezinhos, diante de uma multidão de 5.000 pessoas. Ou seja, nada, não é? O que é 5 pães e 2 peixes? E ele mesmo diz ainda, né? Tem aqui esse menino com isso aqui, mas o que é isso para tanta gente? Para que serve uma coisa tão pouca e tão pequena? O que simboliza, o que significa esses 5 pães e 2 peixes? É a minha vida, a nossa vida. É pouco. Quando eu olho, por exemplo, para a minha missão, eu, Padre Carlos, olho para a minha missão e penso: eu vou celebrar a Eucaristia, eu vou renovar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no altar. O que sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para tocar o corpo de Cristo, para consagrar o corpo de Cristo? São 5 pãezinhos e 2 peixinhos diante de uma multidão. Nada. Mas é com esse nada que Jesus alimentou o povo.
esse nada, esse insuficiente nas mãos de Deus se tornou um milagre. Quando nós nos sentirmos insuficientes, e de fato somos, nós temos que colocar esse insuficiente nas mãos de Deus para que Ele multiplique. Isso é santidade. Santa Catarina de Sena era uma semi-analfabeta que escreveu uma carta para o Papa. O insuficiente dela, colocado nas mãos de Deus, multiplicou e alimentou o povo. Assim devemos ser nós também. Essa nossa insuficiência, esse nosso nada, essa nossa incapacidade de fazermos o que temos que fazer, porque é isso que nós temos em nós, incapacidades, colocado nas mãos de Deus, se torna um milagre. Por isso, eu posso consagrar a Eucaristia, porque não sou eu quem faço pelas minhas próprias forças, porque não sou eu quem faço pelas minhas próprias capacidades, mas é o milagre de Deus agindo na insuficiência que nós colocamos na sua mão. O grandiosíssimo Papa Bento XVI, no seu discurso inaugural como Papa, disse: o que me consola é que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes, que sou eu. Olha que frase linda. E de fato o pontificado dele foi esse milagre de Deus no meio do mundo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós nos sentirmos insuficientes para a missão que Deus nos confiou, e de fato somos, qual foi a mãe que nunca olhou para o filho e disse: meu Deus, que responsabilidade? O pai de família que olha e diz: eu preciso cuidar da minha família. Quando nós nos sentirmos assim, insuficientes, lembremos desses 5 pães e 2 peixes que nas mãos de Jesus alimentou uma multidão. A nossa vida também nas mãos dele vai realizar um milagre extraordinário. E o reino de Deus é justamente assim que acontece, através dos milagres que Deus realiza por meio daqueles que se abrem à sua graça. Que Deus nos abençoe, que Santa Catarina de Sena interceda por nós e que nós sejamos esse milagre no meio do mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.